Agora presta atenção nesse exemplo. É um exemplo que ele é um paradigma para a gente resolver a questão do acoplamento de reação. Para vocês de fato acreditarem que o acoplamento de reação é um fenômeno teórico, é uma ferramenta teórica e que não existe no ambiente celular. Existe uma proposta de transformação, uma reação na célula que é irreversível do ponto de vista bioquímico. Glutamato mais amônia dando glutamina. Essa proposta, então eu não vou especificar aqui a estrutura da substância. Numa segunda etapa a gente faz isso. Isso aqui é um aminoácido, isso aqui é amônia, isso aqui é um aminoácido também, glutamato e glutamina. Então glutamato e glutamina são muito semelhantes. A glutamina tem uma função amida, enquanto o glutamato tem uma função ácido carboxílico. Quando a gente especificar as estruturas, vocês vão ver. Mas essa proposta de transformação, essa reação, é uma proposta de transformação, uma transformação irreversível do ponto de vista bioquímico. Ela sempre tem um ΔG positivo. O glutamato, em nenhuma situação celular, consegue reagir com a amônia de maneira a produzir glutamina. Então, o fluxo de material nunca se dá nesse sentido. Isso aqui é proibido em qualquer situação celular. Tá certo? No entanto, a célula consegue produzir glutamina usando glutamato e amônia. Se você for olhar nos livros de bioquímica, você vai encontrar essa representação aqui, ó. Glutamato mais amônia, dando glutamina. Só que nos livros de bioquímica você encontra uma setinha entrando e saindo. ATP, ADP, mais PI. Tá certo? E agora, com esse novo esquema, o ΔG é negativo. Isso aqui a gente encontra nos livros de bioquímica e esse esquema aqui está certo. Esse esquema aqui está certo. Certo? Agora, como é arriscado a gente interpretar esse esquema levando em conta o acoplamento de reação? Olha o risco. Está errado você dizer que ATP é quebrado dando ADP e PI, e isso aqui, já que tem um ΔG muito negativo, essa reação espontânea liberar energia para que de alguma maneira, que é impossível, o glutamato reaja com a amônia produzindo glutamina. Essa aqui tem um ΔG positivo, a primeira reação da quebra do ATP libera energia livre para que a segunda reação não espontânea, que é a síntese da glutamina a partir de glutamato e amônia, ocorra. Se você interpreta esse esquema no mundo celular como primeiro a quebra do ATP produzindo ADP e PI, energia livre sendo liberada, glutamato passa a reagir com a amônia produzindo glutamina, essa maneira de interpretar está errado. Não é assim. Eu posso até chutar um valor aqui. ΔG, menos 50 kJ por mol. ΔG, eu vou chutar um valor, mais 15 kJ por mol. A soma dessas duas reações dá esse esquema. Glutamato, amônia, ATP, os reagentes. Glutamato, amônia, ATP, os reagentes. ADP, PI, glutamina, os produtos. ADP, PI e glutamina, os produtos. As duas reações somadas resultam nessa reação. Os ΔGs somados resultam no ΔG dessa. Então eu posso escrever assim, menos 35 kJ por mol. Isso aqui está certo? Está certo. Isso aqui está certo? Acho que está certo. Foi um chute, mas eu acho que é por volta disso. Esses dois valores estando certos, esse valor também estará certo. Menos 50 mais 15, menos 35. Tudo isso certíssimo. Perfeito. Usamos o conceito de acoplamento de reações para prever um ΔG desconhecido. Completamente errado pensar nessa reação acontecendo antes, para que essa passe a acontecer depois. Não existe um mecanismo concreto para que isso aconteça. Mas, se a gente não pode usar o acoplamento de reação para explicar a ocorrência dessa síntese de glutamina, como a gente explica? Esse exemplo, ele mostra como é tentador a gente pensar que no mundo celular existe acoplamento de reação. Se não é assim que acontece, como acontece então a síntese de glutamina? Se não é a quebra do ATP primeiro, para depois acontecer a reação entre amônia e glutamato, como é? Meus colegas, a maneira como isso acontece eu diria que é decepcionantemente simples. Se bem que o que é simples nunca decepciona, mas observe o seguinte. No mundo celular, no mundo real, a primeira reação que acontece é entre glutamato e ATP, dando uma substância chamada glutamil fosfato, eu vou representar assim, é o glutamato covalentemente ligado ao fosfato, mais ADP. Esse é o primeiro passo da síntese da glutamina. Qual é o segundo passo? Qual é a segunda reação? Glutamil fosfato mais amônia, dando glutamina mais PI. Então eu tenho uma reação 1 e uma reação 2.
Agora prestem atenção. Essa reação 1 entre o glutamato e o ATP, produzindo glutamilfosfato e ADP, essa tem ΔG negativo. A reação 2, glutamilfosfato e amônia, dando glutamina mais PI, também tem ΔH negativo. Então a célula produz glutamina a partir de duas reações, com uma enorme diferença de serem duas reações espontâneas. Essa característica de se tratarem de duas reações espontâneas é uma enorme, gigantesca diferença dessa forma de produzir glutamina. Primeiro uma espontânea, para depois uma não espontânea. Isso aqui é impossível, porque uma reação não espontânea, ela não ocorre. Uma reação não espontânea não tem como absorver energia livre de uma reação espontânea. Isso é impossível. Agora, isso aqui é perfeitamente possível. Duas reações espontâneas. As duas espontâneas levam o glutamato a se transformar em glutamina. Levam o ATP a se transformar em ADP e PI. Glutamato e amônia, ATP, ADP e PI. Glutamato e amônia, ATP. Glutamina, ADP e PI. Se você olhar bem para esse esquema, essas duas propostas de transformação, dá até para você tentar cortar. Olha aqui. Imagine que eu some essas duas. Está meio apertadinho aqui, mas ó. Glutamato nos reagentes. Glutamato. ATP nos reagentes. Glutamilfosfato aparece no produto, mas aparece aqui no reagente. Então, ele não vai aparecer na soma. ADP, amônia, aparece nos reagentes, mais amônia. Dando ADP nos produtos, PI nos produtos, glutamina nos produtos. Então, essas duas reações sucessivas, aqui sim, primeiro uma, depois outra. E eu somando essas duas, o resultado é exatamente esse resultado aqui. Glutamato, amônia e ATP nos reagentes. Glutamina, ADP e PI nos produtos. Glutamato, amônia e ATP nos reagentes. Glutamina, ADP e PI nos produtos. Esse resultado é o mesmo desse. E se isso aqui é a soma dessas duas, esse ΔG é a soma desses dois ΔGs rosas. E eu não sei quais são esses valores, eu só sei que são negativos. Mas eu garanto para vocês que o ΔG desse aqui é menos 35 kJ por mol. Porque essa proposta de transformação é igual a essa. Eu calculei o ΔG dessa proposta de transformação usando o conceito de acoplamento de reação, que está correto quando a gente usa para prever valores de ΔG. Eu posso confiar nisso. Depois eu saí do mundo teórico e fui para o mundo real. Glutamina, a síntese de glutamina ocorre através de duas reações sucessivas, as duas espontâneas. Eu conheço o ΔG individual de cada uma dessas duas? Não. Mas eu sei que o total tem que ser menos 35, porque a soma dessas duas resulta numa proposta de transformação que é igual a essa. Então o acoplamento de reação foi útil para descobrir o ΔG. Mas no mundo real, o que acontece são sucessões de transformações, todas elas espontâneas. No mundo celular, glutamina é sintetizada através de duas reações sucessivas. Primeiro entre glutamato e ATP, formando uma coisa estranha, glutamilfosfato, e já produzindo ADP. O glutamilfosfato reage espontaneamente, é quase dispensável dizer isso, com a amônia, produzindo a glutamina e o PI. Então o que existe é um caminho possível, exergônico, construído pela participação do ATP como reagente, que faz surgir nos produtos o que a célula precisa, que é a glutamina. Aqui não se fala de transformação espontânea. Aqui não se supõe a existência de uma transformação não espontânea endergônica. Aqui só se fala de transformações exergônicas. No mundo celular, tudo que acontece é exergônico. Se acontece na célula, é porque é exergônico. Se acontece na célula, é porque existe um caminho, uma sucessão de reações espontâneas, uma via metabólica onde cada etapa é exergônica, é espontânea, e que tem nos seus produtos alguma coisa de interesse celular, alguma coisa que fará a célula crescer e se multiplicar. Tá certo? Esse vídeo também ressalta, complementa, completa parcialmente, porque ainda falta um. Qual é o nicho que deve existir para o conceito de acoplamento de reações? É um nicho teórico, é o quadro, é o papel. Na célula não existe acoplamento de reação. Na célula o que existe é um caminho espontâneo. De A a Z, tudo que acontece na célula é exergônico, é espontâneo.